Fala, Caneta Preta! Aqui o professor Evandro Dalla Vecchia, responsável pelas áreas de arquitetura de computadores e sistemas operacionais. E o nosso assunto de agora é o quê? Hierarquia de memória. Tem a hierarquia em si, que a gente tem que ver qual que é a mais cara, mais barata, mais rápida, esse tipo de coisa, e também características de memória principal e secundária. Isso que a gente vai ver, isso vai ser uma aulinha mais extensa que vai juntar esses temas todos, porque as questões estão muito relacionadas, tanto a hierarquia em si, como alguns aspectos específicos, tanto de memória principal como secundária. Os meus contatos aqui na telinha, Perito Evandro no Instagram e também no Instagram canetas.pretas, a equipe de TI do Estratégia Concursos. Beleza? Então vamos embora. Quando a gente fala em hierarquia de memória, a gente já pensa numa pirâmide ou um triângulo e a gente começa a ver o que armazena mais, o que é mais rápido, o que é mais caro. São o que a gente vê nas questões de concurso público. Então vamos ver o seguinte. Mais para cima aqui da minha pirâmide, do meu triângulo, nós temos mais custo. Então aqui custa mais reais. Aqui nós temos o custo baixo, botar só um cifrãozinho. Velocidade mais alta. Então, quando a gente fala em velocidade mais alta, a gente já pensa no CPU aqui na ponta, tá? Porque o processador é o cara mais rápido de tudo. Para acessar as memórias, quanto mais perto dele, mais rápido. Quanto mais longe, mais lento. E claro que tudo que é mais rápido é melhor, é mais caro. Tá? Então, por isso a gente tem aqui, ó, custo é mais alto, mais perto da CPU, velocidade também vai ser mais alta, baixa capacidade. Por que isso? Perto do processador ou dentro dele, eu tenho pouco espaço. E o material usado para fazer essas memórias mais rápidas, como a memória cache, que a gente sabe que usa SRAM, é um material um pouco maior e também mais caro. Tá? Então é isso, quanto mais rápido, mais caro, mais próximo da CPU. E lá embaixo da minha pirâmide, nós temos o contrário, né? Eu tenho capacidade elevada, está mais longe, é mais lento, tudo bem, ó, é mais lento, só que eu armazeno mais. Então a gente tem que tem que balancear o que quer, né? Que é velocidade ou quer armazenar mais. Hoje em dia a gente quer armazenar muita coisa, terabytes de informações, por exemplo. HD, SSD, o que é melhor? Depende de quanto quer pagar também, né? Então a gente vai fazer esse balanço todo. Ó, mais perto da CPU a gente consegue o quê? Registradores. Na verdade, os registradores estão dentro da CPU. Então estão lá em cima. Depois tem memória cache. Vamos ver na aula que nós temos cache L1, L2. Geralmente essas duas estão dentro da CPU e L3 fora da CPU. Depois nós temos o quê? Memória principal. Vou botar MP, memória principal. Tá? A famosa memória RAM, que já vimos também que a memória RAM a gente chama de Dynamic RAM. Mas vamos botar por enquanto só memória RAM entre parênteses. Depois nós temos o que? Memória secundária. Memória secundária. Bom, na memória secundária eu posso ter discos, HD, posso ter SSD, posso ter um dispositivo de armazenamento móvel, um HD externo, então um pendrive, né? Posso chamar de memória terciária ou não, é difícil, faz tempo que eu não vejo esse termo memória terciária, mas vou botar mais aqui embaixo, mídias óticas. Pode ser ópticas, óticas, tudo certo. Tá? Então CD, DVD, etc. É mais lentinho ainda. Pode ser memória terciária ou não, porque tem um drive de acesso, enfim. Memória secundária também está legal, só se a banca trouxer o termo memória terciária. Então, sabendo isso aqui, já consigo resolver muito das minhas questões de concurso. Agora, a gente vai ir adiante. Tá? Memória principal. Primeiro, acesso aleatório. Tá? Tanto é que vem aqui de RAM, Random, aleatório, Access Memory. Então as palavras individuais são acessadas diretamente através de um endereçamento.
Por isso que é aleatório. Porque tem um endereçamento, olha, eu quero acessar o endereço 50, agora eu quero acessar o endereço 70, o endereço 1000, o endereço 800. Então, aleatório nesse sentido, eu vou pulando, vou acessando. Tem algum certo controle, o processador está requisitando aqui o endereço 50, 70, o 1000, 800, que a instrução está em outro lugar, tem um salto, é uma variável que está naquela posição, enfim. Então é aleatório por isso, não é sequencial. Nem eu posso pegar uma fita cassete, eu posso pular, mas tem que percorrer uma sequência diferente. Tá? A memória RAM é esse sentido aí. Então as palavras individuais são acessadas com endereçamento. Memória RAM, já vimos aqui. Memória ROM, Read Only Memory. Read Only Memory por quê? Esse nome é devido ao fato de o fabricante grava alguma coisa e a gente só consegue ler. Mais ou menos. A gente vai ver que daí isso aí evoluiu e a gente tem alguns tipos de memória ROM que na verdade não são totalmente ROM, tá? Porque a gente consegue gravar uma vez ou gravar mais de uma vez, enfim. Nós usuários, não o fabricante. Então memória ROM até por ali, tá? Mas o conceito é esse, Read Only Memory. A gente tem que focar muito no conceito para o concurso público, claro, né? Mas tem algumas exceções. Então memória ROM, Read Only Memory, memória somente leitura. Os dados são gravados na fabricação. Como eu falei, depende, tem uns tipos de memória ROM que não é só no momento da fabricação, não. Após, não podem ser mudados, como eu falei, depende, tá? Mas, ok. Aplicação importante, microprogramação, tá? Na microprogramação, quando a gente fala lá em processadores CISC, tá? Quando a gente fala em CISC, fala muito em microprogramação. Então tem a memória ROM lá, que é a parte de microprogramação gravadinha já do fabricante. Tem lá a unidade de controle, tem lá o memória de controle, e digamos que 50% já foi gravada com instruções aqui, está prontinha. Uma família de processadores, no seguinte, lá pode aumentar para 60%, 70%, mas a ideia é que depois ninguém consiga gravar em cima, só o fabricante. E não é volátil, ou seja, faltou energia elétrica, obviamente permanece lá o conteúdo. Aí vem os tipos de memória ROM, que são cobrados em provas de concurso. Tem a PROM, a PROM, que é a Programmable ROM. O que ela é programável? O que é isso? Bom, primeiro, não é volátil. Beleza, isso aí é padrão. Pode ser gravada apenas uma vez. Então, a gente, quando eu falo a gente, o usuário comum, não é o fabricante, né? Então, a gente pode gravar apenas uma vez. E o processo de gravação é realizado eletricamente. Esse detalhe de eletricamente ou de outras formas, ultravioleta, etc., difícil a banca cobrar, mas, enfim, trouxe para cá. É necessário um equipamento especial para gravar, então eu não posso pegar uma máquina de escrever, né, um computador comum, não. Tem um equipamento especial, mas eu, ser humano, mortal, usuário em casa, posso ter um equipamento e gravar. Não vem da fábrica e não posso mais mexer. Então, PROM, apenas uma vez. Isso é importante saber. Aí nós temos algumas... Então, o PROM foi a primeira ali, tá? Das classificações. Agora, outras. Na sequência EPROM, EEPROM e memória flash, que é o que é mais usado hoje em dia. Note que memória flash a gente sabe que pode gravar à vontade, né? E ela evoluiu da EEPROM. Então, notem que não é read-only memory coisa nenhuma, mas enfim. Memórias principalmente de leitura, tá? Tá bem destacado. Memória ROM, read-only memory, somente leitura, mas na verdade é principalmente leitura, mas eu posso gravar. Tá? Assim como a PROM, eu posso gravar uma vez só, com equipamento especial. Agora a gente vai ver essas outras. EPROM, EEPROM e memória flash. Certo? Quando a gente fala em memória flash, hoje o uso mais recorrente aí são as unidades de SSD, que são os substitutos naturais dos HDs, e obviamente pendrive, cartões de memória. Essas memórias utilizadas internamente também no celular e esse tipo de equipamento, tá? A memória flash, ela vem nesse sentido aí para
utilizar esses equipamentos. Agora vamos para EEPROM. Ó, E é erasable. Então, antes era programável. Programável apenas uma vez. Tem um equipamentinho ali, coloco uma vez só. Agora, EEPROM. Erasable Programmable. Então, eu programo e posso apagar. Tá? Como é que funciona isso? É lida opticamente e gravada eletricamente. Detalhezinho. Antes de uma gravação, todas as células são apagadas. Então, é como se fosse lá tem lá o CDR, CDRW, tudo, né? Mas assim, tem uma forma que eu preciso apagar tudo para escrever. Eu não consigo gravar uma sessão, como lá no CD, nos CDs RWs, eu consigo gravar uma sessão, depois eu gravo uma outra. Aqui não, eu tenho que apagar tudo para escrever de novo. Tá? Eu não consigo escrever só um pedaço dele, não. O apagamento pode ser feito diversas vezes, ó, e pode levar até 20 minutos. Tanto faz aqui os 20 minutos, não vem ao caso, mas eu posso usar à vontade. Mas eu tenho que apagar tudo, não posso escrever a metade, depois outra metade, não. Tá? Essa é a ideia do EEPROM. Depois vem o EEPROM, eletricamente, né? Erasable Programmable. Então, ele é programável, consigo escrever. O PROM, lá, original, só podia escrever uma vez. Agora vem o EEPROM, que eu tenho que apagar tudo e consigo escrever quantas vezes eu quiser, sempre apagando tudo. Agora, o EEPROM pode ser gravado a qualquer momento sem apagar o conteúdo anterior. Ó, melhorou. Sem apagar o conteúdo anterior. Tá? Então, eu tenho aquela ideia, olha, gravei só isso, agora eu quero gravar mais isso, agora mais isso. Antes não. Tá? A gravação leva mais tempo que a leitura, tudo bem, tudo certo. Tá? Então, o que é interessante para nós é o EEPROM, porque eu não quero aquele trabalhão todo de ter que apagar tudo para escrever ou gravar somente uma vez, né? Então, essa é a ideia do EEPROM. E a gente vai ver que isso evoluiu para a memória flash, que é o que a gente mais usa em SSD, pendrive, etc. Então, memória flash é uma intermediária entre o EEPROM, que é aquilo que tem que apagar tudo para poder escrever, e o EEPROM, que eu posso escrever quantas vezes eu quiser sem apagar tudo. É apagada com a tecnologia elétrica e é possível apagar apenas blocos de memória em vez do chip inteiro. Tá? Então agora, em vez de apagar tudo, eu apago só um pedaço, alguns blocos e escrevo ali. Tá? Não funciona a nível de byte. A gente vai ver mais para frente mais detalhes da memória flash, mas só para falar que eu não quero apagar um byte, tem que ser um bloco inteiro. Tá? É assim que funciona. E aqui alguns exemplos de cartão de memória ou um pendrive aberto aqui para mostrar como funciona a tecnologia flash. Agora a memória RAM. A memória RAM, quando a gente fala de memória RAM, que é a memória principal, nós temos a Dynamic RAM, tá? Que é a RAM dinâmica. É produzida com células que armazenam dados em capacitores e exigem refresh periódico. Esse refresh periódico, que consome mais energia, porque ele toda hora tem que ficar dando um refresh, refrescando ali a informação, os bits zeros e uns. Tá? Então isso é constante. Conhecida como a memória RAM de fato. Então quando eu falo memória RAM pura, memória principal, é a memória DRAM. Tá? Isso é importante levar para a prova. Muitos bancos já estão cobrando nesse nível de DRAM, SRAM. Obviamente que ela é volátil, se faltar energia, perde tudo. Alguns termos que a gente encontra em algumas questões que são interessantes saber. DDR é uma tecnologia não tão nova assim, mas bastante conhecida, que é a de Double Data Rate, uma taxa de dados dupla, o dobro. Enviam 2 pacotes de dados por pulso de clock, um no início e um no fim do pulso. Então o que acontece? Tem lá o pulso do clock, e a ideia, ó, na subida e na descida consegue transmitir dados da memória RAM.
Então é o dobro do que quando não tinha essa tecnologia que tinha que esperar um ciclo de clock para enviar ou receber alguns dados, uma palavra lá da memória RAM. Tá? Agora o DDR, Double Data Rate. Então é importante saber o que significa essa sigla. Outro é latência. Latência a gente já conhece lá dos discos rígidos, por exemplo, tem a latência, o tempo que espera, aquela coisa toda. Latência é a mesma coisa, olha só, é o tempo que o módulo demora para pegar as informações e entregar ao processador. Tem o tempo que eu espero, ó, solicitei lá um dado da memória RAM, esse tempo, ó, tem que ir lá pegar, consultar, trazer. Então, é o tempo que demora para pegar as informações e entregar ao processador. Certo? Agora, SRAM. Essa é de Static RAM. Static. Dinâmica tinha um refresh a todo momento. Static não tem esse refresh. Tá? Usa os mesmos elementos lógicos que o processador. Então, notem, obviamente é mais caro, o processador é caro. Usa os mesmos elementos lógicos que um processador. Utilizam transistores e flip-flops. Flip-flops não vem ao caso aqui explicar em detalhes, mas ele é um circuitinho digital, bastante conhecido, e ele é capaz de servir a memória, ele serve como uma memória de 1 bit. Então, bit a bit, né? Então, nota que é algo um pouco maior. Tá? Então, é um circuitinho ali que representa 1 bit, cada um deles. Tá? São utilizados em memória cache, que é extremamente importante, direto, é cobrado em prova. Esses detalhes, flip-flop, etc., não vejo, mas saber o que é esse RAM, sim. Então, ele é mais perto, ele usa o mesmo material que o processador, fica mais perto do processador porque é usado em memória cache, não precisa de refresh, e então consome menos energia porque não precisa ficar refrescando. E a memória volátil, né, tranquilo, que desliguei o computador, acabou a energia, vai acabar também essa informação. Comparativo de SRAM e DRAM. SRAM já associa em cache. DRAM é a nossa RAM normal. Uma célula DRAM é mais simples e menor. Tá? Então aqui eu tenho DRAM. DRAM, eu tenho aqui um pente de 8 GB. Se eu tivesse o mesmo tamanho físico de SRAM, eu teria muito menos capacidade. Porque aqui para representar cada bitzinho, lá tem aqueles flip-flops, aquela coisa que eu falei, ele é maiorzinho. Claro que aqui eu estou sendo bem grosseiro, né? Então, em vez de representar 1 GB, não vou especificar exatamente quantos, mas bem menor que 8 GB. 1 GB, meio GB, 100 MB, não sei. Teria que ver a proporção certinha, tá? Não vou chutar aqui. Mas quer dizer o quê? Que SRAM precisa de mais espaço, porque os componentes são diferentes, tá? Então, uma célula DRAM é mais simples e menor. Tá? Porque a SRAM usa aquele flip-flop que eu falei, que é mais complexo um pouquinho e demanda mais espaço. DRAM é mais densa e mais barata. DRAM é a memória RAM, né? Mais densa, então eu consigo usar, tem hoje 8, 16 GB, 32 GB, e é mais barata, por bit, com certeza bem mais barato. SRAM é mais rápida, tem um material o mesmo que é usado por processador, e fica mais perto do processador também, então é mais rápida. E destaquei aqui porque já vi questões indo para esse lado. E já falei antes, mas repito agora, SRAM consome menos energia. A gente pensa assim, SRAM é mais complexo, né? Então deve consumir mais energia, né? Pegadinha. Porque como é estático, SRAM static, não precisa dar um refresh a todo momento, dinâmico, precisa dar um refresh. Então SRAM consome menos energia. Uma coisa importante também mostrar aqui, o barramento de endereço define quanto de memória pode ser endereçada. Barramento de endereço, já tem que ver lá na aula específica de barramentos, mas imagine várias linhazinhas, cada uma transmitindo 1 bit por vez entre os componentes do computador. Então, se eu tenho 32 linhazinhas, 32 bits, então
se eu quero buscar algum endereço, tá? O barramento de endereço é isso. Eu especifico qual endereço eu quero buscar. Então eu posso buscar do endereço 0, 0, 0, tudo 0, 32 zeros até 32 uns. E isso representa quanto? Representa 2 na 32, que dá 4 GB. Eu consigo endereçar, acessar a memória do endereço 0, 0, 0, 0, 0 até tudo 1. E tudo que está aqui no meio. E isso são 4 GB. Como que eu faço esse cálculo? Vamos ver aqui. 2, deixa eu apagar aqui. 2 na 10 é igual a 1K. 2 na 20 é igual a 1 mega. 2 na 30 é igual a 1 giga. E aí a gente vai aumentando. 2 na 31 é 2 GB. 2 na 32, 4 GB. Então 2 na 32, 4 GB. 2 na 33 é só dobrar para 8 GB e assim vai. Por isso que a gente fala, um computador de 32 bits. Na verdade, o barramento de endereço dele é de 32 bits. E aí ele consegue endereçar 4 GB. Por isso que computadores utilizando 32 bits para endereçamento, eu quero botar um pente lá ou 2 de 4 GB ou um de 8, ele não consegue endereçar. A não ser que tenha algumas artimanhas lá de ter um endereçamento virtual e tudo, mas assim, fisicamente não consigo. Tá? Essa é a ideia da limitação dos computadores que utilizam 32 bits para endereçamento. Tá? E clássico, saber que 32 bits dá 4 GB, cai bastante em concurso. Ou caiu, talvez não caia mais, né? Agora, memória cache. É fabricado com tecnologia semelhante ao processador, como nós já vimos. A gente já viu que é do tipo SRAM. Utiliza ali os flip-flops, que a gente já comentou. Localizada entre a CPU e a memória principal. Então aqui tem um processador e memória principal. Na prática, a L1 e L2 já vem embutido, pelo menos os computadores comerciais, CISC, por exemplo, o x86 e a família AMD-K, tá? Aqui é Intel e aqui é AMD, já embutem a cache L1 e L2 no processador. E próximo ao processador, ali fora do processador, mais próximo, L3. E, obviamente, que as 3 camadas de cache estão entre a CPU e a memória RAM, memória principal, memória DRAM. Até vou colocar aqui, ó, que a memória RAM, a gente chama de DRAM. E a SRAM são os 3 níveis de cache, na verdade, né? Esses 2, mas esse aqui também. Tranquilo? Beleza. Agora, um princípio importante da localidade, que a gente vê em algumas questões de concurso, em relação à memória cache. Vamos lá. Princípio da localidade. Existe o princípio da localidade espacial e temporal. Na espacial, né, o espaço, é a tendência a que um processo faça referências a posições na vizinhança da última referência. Tá? Então, os programas são executados de uma forma semelhante, em blocos, geralmente são instruções sequenciais, geralmente, né? Às vezes dá um salto, vem para cá e tudo mais, uma função e volta para cá e tudo, mas geralmente são instruções sequenciais. Por isso que o princípio da localidade espacial é extremamente importante. Tá? E aí a cache, sabendo disso, vai mantendo ali na cache as instruções vizinhas, porque vai ter um uso mais certeiro. Né? Então eu carreguei um programa, estou executando na linha 1000, na posição de memória 1000, então é praticamente certo que eu vou executar 1001, 1002, 1003. É importante ter isso em cache já. Tá? Essa é um princípio relacionado ao espaço. E aí tem o princípio da localidade temporal. É a tendência que um processo faça referências futuras a posições feitas recentemente. Por exemplo, eu tenho um loop, então eu executei algumas coisas aqui, daqui a pouco tem um loop que
que vai executar 50 vezes, ou até eu digitar alguma palavra, sair, não sei o quê. Então vai ficar nesse loop aqui algumas vezes, tá? Então é temporal, porque eu acessei há pouco tempo aqui e vou ter acesso novamente, certo? É muito importante saber esses princípios da localidade espacial e temporal para a sua prova. Em relação aos mapeamentos da memória cache, também já vi cobranças, mapeamento direto, associativo, né, esse tipo de coisa. Então vamos lá, mapeamento direto. Mapeamento direto é o seguinte, notem que a cache obviamente é sempre menor que a memória RAM. Nesse exemplo, eu tenho memória cache com apenas 8 linhas, que é do 000 até 111, que é 7. E aqui na memória principal, a memória RAM, eu tenho 32 linhas. 32 linhas. Tá? Que vai de 0, aqui na verdade tem 5 zeros. E aqui vai até a posição 31. Então é aquela ideia. A memória RAM tem 32 posições, mas eu quero manter aquilo que eu acho que vai ser acessado mais frequentemente, seja pelo tempo, pelo espaço, como a gente viu ali os princípios no slide anterior, que mantém ali mais próximo da cache. Só que a memória, no mapeamento direto, o foco é o seguinte, eu acessei, eu pedi acesso ao endereço 1, que está em cinza aqui, ó. Daqui é o endereço 1, tá? E aí ele foi para onde na memória cache? Na posição 1, tá? O outro cinza aqui, ó, ele tá na posição 1001, que isso quer dizer o quê? 9. Então 9 também foi para a posição 1. O que isso quer dizer? Em binário, tudo que terminar com 001 vai para a posição 001 da cache. Então, o 1 é 00001. Isso é 1. O 9 é 0. Podem fazer o cálculo aí. Por que eu sei disso? De tanto praticar, né? Porque a gente sabe que o 0111 é 7, o 1000 é igual a 8 e o 01001 é 9. Então, tudo que terminar com 001 vai para a posição 001 da cache. Então, vai ser 1, o 9, o 17 e assim vai. Tá? Esse o mapeamento direto. Direto por quê? Nesse caso, tudo que for 001 vai para 001. Tudo que terminar com 000 vai para 000. Tudo que terminar com 010 vai para 010. Certo? Mas assim não tem aquela lógica de mais acessado recentemente ou está na sequência, entendeu? O temporal e espacial vai para o espaço literalmente, porque mapeamento direto. Isso é o que é mais simples de implementar e de funcionar, porque é só mapeamento direto, sem fazer cálculo nenhum, e pode possuir um alto número de faltas ou misses. O que é falta? Eu vou procurar um dado que está na cache, esse dado não está, vai para a memória RAM. Isso é uma falta, a gente chama de misses. É um miss, uma falta. Tá? E hit é quando, ok, acertou, está ali. Então, é mais fácil de implementar, mas não é muito eficaz. A gente pode dizer assim. Porque notem que as instruções aqui, os dados, não estão na sequência, não estão muito perto um do outro. Então é pura sorte esse mapeamento direto ser útil ou não. Tá? Então, só para mostrar como funciona o direto. É importante dizer que existe uma tag. Na implementação da cache tem uma tag, nesse caso, que é o número de identificação. Tag a gente pode dizer que é uma etiqueta, né? É um número de identificação. E esse número de identificação identifica o bloco do dado que me interessa. Tá? Porque eu estou lendo o 001 aqui da cache é relacionado a esse aqui, ou esses outros cinzas que aparecem aqui na figura. Entendeu? Então tem que ter a tag lá na cache. É isso que me interessa. Ok, hit. Não é miss. Eu preciso... eu pedi o 9 e o que estava ali na cache era o 1. Opa, miss. Então busca lá o 9, substitui aqui, tá nessa posiçãozinha aqui do cinza e vamos tocar
firme aqui na nossa trajetória. Tranquilo? Mapeamento direto é isso. Aí vem o mapeamento associativo. Primeiro o completo, que é o completão mesmo, como é que ele funciona. Não se preocupe com essa figura, entender os detalhes, porque eu não vi questão ainda entrando nesses detalhes. Quer ler uns livros aí de Tannenbaum, etc., para saber, ok, mas para concurso público, perda de tempo. Tá? Por enquanto, se entrar nesse detalhe, a gente vai ter que refazer a aula. Então, olha só, pode utilizar qualquer bloco da cache, mais flexibilidade. Então não tem mais essa, tudo que acaba em 001 vai para 001, não. Qualquer coisa da memória RAM vai para qualquer lugar da memória cache. Tá? Só que para isso precisa de uma política de substituição. A gente vai ver algumas aí na sequência. Política de substituição pode ser aquele dado ou aquela instrução que faz tempo que eu não acesso, ou que frequentemente é pouco usado. Então, alguma política, algum algoritmo de substituição vai ter que acontecer, vai ter que existir. Tá? Essa é a ideia. Para verificar um hit, né, ou seja, encontrei o que eu quero, deve-se verificar em cada linha, em cada tag. Né? Aqui aparece, nós temos, aqui no bloco tem uma tag de 4 bits, aí tem um byte de 1 bit, tá? Que especifica se é o byte 0, aqui o byte 1, e o bloco em si. Então notem que tem que ter a memória principal, que eu vou diminuir aqui para a memória cache, e tem a identificaçãozinha da tag, que é a etiqueta, o byte 1 e o byte 2. Tá? Aqui nesse caso eu tenho palavras de 2 bytes, pelo que a gente pode ver. Certo? Então notem que a própria figura mostra que aqui de cima foi aqui em cima, aqui de baixo, mais ou menos de baixo foi para baixo, mas aqui teve um cruzamento. Então não quer dizer que o que está mais em cima tem que ficar na parte mais em cima da cache e vice-versa. Não, pode ter um cruzamento. Tá? Conforme a política de substituição das informações, sejam instruções, sejam dados, que vão definir o que é tirado, o que é colocado na cache, certo? Isso é o mapeamento associativo. Aí vem uma mistura de associativo por conjuntos, que é mais ou menos a mistura dos dois anteriores. Tá? Por quê? Bom, o meio termo entre os dois. Porque, exemplo, tem 2 conjuntos, cache tem 4 linhas, cada linha com 2 bytes. Então tem uma mistura do associativo, que é de qualquer um para qualquer lado, porém eu vou separar alguns conjuntos. Então, a primeira parte lá de cima eu posso usar para a parte mais de cima da memória, a parte mais de baixo, a parte mais de baixo. Então, só que dentro desse conjunto pode ser uma baguncinha, entendeu? Dentro desse conjunto eu posso, a parte de cima, fazer um cruzamento com a de baixo. Mas notem que nessa figura está menos bagunçado que essa aqui, ó. Tá? Mas tem uma política lá de substituição e tudo mais, só que eu meio que reservo um conjunto, um pedaço da cache para um pedaço da memória RAM. Então, o primeiro quarto da memória RAM é o primeiro quarto da memória cache, mais ou menos por aí. Tranquilo? Claro que essas formas aqui de aplicação de cache são mais custosas, tem elementos de hardware mais poderosos, mais caros, mais bem implementados. Muito diferente do direto, que não tem muito o que calcular, né? Terminou em tal coisa, vai para tal lugar. Níveis de cache. Então nós temos aqui L1, L2, L3. Já busquei em alguns lugares que L1 está sempre no interior da CPU e pode seguir a arquitetura de Harvard. O que é a arquitetura de Harvard? Que eu separo instruções e dados. Tá? L2 na CPU ou na placa-mãe, na prática, eu tenho visto praticamente sempre na CPU, quando a gente lida com esses processadores comerciais, AMD da família K e Intel família x86. Tá? Praticamente sempre L1 e L2 dentro e L3 fora. L3 na placa-mãe, quando L1 e L2 estão na CPU, que geralmente é o que acontece. Aqui eu trouxe uma figurinha que mostra, tem 4 núcleos, aqui 1, 2, 3, 4, tem L1,
L1 cache aqui e L2 cache embaixo. É o que está circulado ali em preto, na verdade, tá? É o círculo menor L1, o círculo maior L2. E fora desses núcleos, aí tem uma L3 compartilhada, ó. Shared L3 Cache. E aí eu peguei um programinha chamado CPU-Z. Vocês podem testar em casa só para dar uma brincada. E vocês podem ver que tem as informações que esse CPU-Z traz da memória cache. Tem lá, ó, L1. Notem, L1 utiliza a arquitetura de Harvard. Ó, que bonito, vendo a teoria na prática, né? Tem ali, ó, L1 a parte de dados, que tem 6 vezes de 32K, e L1 a parte de instruções é maior, 6 vezes de 64K, mais para instrução do que para dados. Depois, L2 não usa Harvard, nem L3. L2 tem 6 vezes 512K e L3 2 vezes 8 megabytes. E aqui quantas vias? E aqui tem quantas vias? Ó, 8, 4, 8 e 16 vias. Tranquilo? Acho que com esse programinha dá para ter uma ideia de tudo aquilo que a gente fala de Harvard, de von Neumann, L1, L2 dentro, aqui essa outra figurinha, L3 fora, tá? O que é importante mais buscar daqui? Que L1, aqui, ó, ela atua na mesma velocidade, deixa eu ver aqui, L1, mesma velocidade da CPU, tá? Que mais? CPU, a gente pode ver aqui, a CPU, ela busca na L1, depois na L2, na L3, nessa ordem, depois busca na DRAM, e também, se não tiver lá, no HD. Tá? Por exemplo, se tiver na memória virtual no HD. Então notem o trajeto que é feito, né? Por isso que quanto mais perto da CPU, mais rápido, e a L1 está dentro da CPU, mas notem que nesse exemplo que eu trouxe, é bem pequenininha, né? Então, até porque é muito cara, tem um espaço físico ali do chip, né, do processador, com toda a parte da ULA, UC, depois registradores, L1, L2, então tem bastante coisa para trabalhar, tá? Agora, os algoritmos de substituição. Naqueles casos que não é mapeamento direto, é o associativo. Então, pelo próprio nome, é que às vezes não vem o significado da sigla na questão. Mas LRU, Least Recently Used, ou seja, usado recentemente por último, ou por último recentemente usado. Então, aquele bloco que está há mais tempo sem uso, ele é eliminado. Tá? É para isso que serve. É eliminado e traz outro, porque a cache tem um tamanho limite, claro, tem que trazer alguma coisa, tira o que tem mais tempo sem uso. Tá? FIFO, First In, First Out, é uma fila. Ou seja, o primeiro que entrou, o primeiro que saiu. Se ele é bastante usado ou não, não interessa. A política FIFO funciona assim e ponto. LFU, Least Frequently Used, ou usado frequentemente, menos frequentemente usado. Tá? Aqui é recentemente e aqui é frequentemente usado, um pouco parecido, né? Ou seja, aqui, ó, nesse caso, escolhe o bloco com menos referências. O bloco com menos referências. Que foi frequentemente menos usado. E escolha aleatória é uma política não muito interessante, né? Qualquer um aí não é o que é mais usado e, enfim, não vai ser tão interessante. Em relação à política de escrita, como é que eu vou escrever nas memórias cache? Tem a política write-through. Write-through a gente pode meio que traduzir assim, ó, escreve por cima, tá? Passa por cima. É uma escrita imediata
em todos os níveis de cache e na memória principal. Então ele escreve na L1, na L2, na L3 e na memória principal, passando por cima, tá? Sem testar nada. Ah, eu escrevo na L1, se não escrevo na L2, não. Escreve direto, tá? A write back. A write back atualiza quando o bloco for substituído, né? Aí usa esse dirt bit. Dirt bit seria um bit de modificação. Então alguma coisa foi alterada e tem um dirt bit, olha, foi alterado aqui, tá? E aí quando esse bloco for substituído, então alterou na cache, mas não alterou na memória RAM. E aí esse bloco vai ser substituído porque ele está lá atrapalhando, já está antigo, coisa e tal. E aí o dirt bit está ativo, está em 1. Tem que atualizar a memória RAM, senão a memória RAM vai ficar com informação errada. Então, vou trocar algum bloco da minha cache, o dirt bit está ativo, escreve aí na memória RAM. Tá? É assim que funciona. Então, é um write back, meio, digamos, costas, atrasado, uma escrita atrasada. Então, atualizei alguma coisa, ficou na cache, não foi para a memória RAM ainda. Mas a memória cache vai fora porque algum dado novo vai por cima da posição em que se encontra esse bloco, e aí eu vou ter que escrever na memória RAM. O write back é isso. Write once, é escrita uma vez, né? Uma vez só. Isso aqui é adequado para... Vou botar aqui, ó. Não, já botei aqui, tá certo. Adequado para multiprocessadores. Cada um com a sua cache. Por quê? Ele atualiza a memória principal quando o bloco for atualizado pela primeira vez. Tá? Então aconteceu um write through lá pela primeira vez, ok, atualiza a memória RAM. Alerta os demais componentes que compartilham o barramento, tá? Para que os outros também possam atualizar. E nas próximas alterações são feitas apenas em cache local e o bloco só é atualizado em memória principal quando for substituído, o write back. Então notem que o write once ele é uma mistura, né? Ele usa o write through, que ele escreve por cima, e depois só alerta, olha, teve alteração. E as próximas alterações só são feitas quando o bloco for atualizado, porque vai perder o dado. Algum dado vai ser atualizado na cache com uma outra informação de outra coisa qualquer, e aí tem que atualizar o pessoal de cima para que a informação não seja inconsistente. Certo? Então, essas são as políticas de escrita. Agora, é importante ver o esquema de inicialização, ou seja, o boot. Tem a BIOS, Basic. Tem gente que fala, né, que BIOS é o bicho ignorante operando o sistema, né? Erro de BIOS aqui. Não, calma, pessoal. Não, concurso não é isso aí, não. Então, BIOS, Basic Input, ou seja, a entrada básica e saída também, entrada e saída básica, o sistema de entrada e saída básica, né? Praticamente isso. É a memória ROM, Read Only Memory, utilizada para realizar a inicialização do hardware. Então, inicializa o hardware, aperta o botãozinho ali, ele tem que saber o que eu vou fazer agora. Vou procurar num pendrive, na USB, vou procurar no CD, se tem algum boot de sistema operacional, no HD, tem que dar um start. Então, começa pela BIOS. Tá? Porque o Basic Input Output System, o sistema básico de entrada e saída, ele tem que saber por onde começar. Depois, o BIOS executa o POST, Power On Self-Test. É um teste próprio do sistema. Ele vai testar ali o básico, a memória está tudo ok, está encaixada, não sei o quê. O processador, claro que está executando, senão nem nada funcionaria. E em outras plaquinhas, outras interfaces, enfim, testa ali, não tem condições de começar, beleza. Tá? Então, basicamente começa pelo BIOS, que já executa o POST. O BIOS procura o dispositivo de boot, de acordo com a configuração. Tá? Essa configuração está armazenada onde? No negócio chamado CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, que é o quê? Uma pequena área de memória volátil, tá? Alimentada por uma bateria. Por isso que se eu trocar a bateria ali, zera tudo, ou na verdade vem a configuração de fábrica, perde o horário, aquela coisa toda, né? Então, voltando aqui,
nós temos BIOS, POST, que verifica lá no CMOS. O CMOS onde fica armazenado, né? É essa pequena área de memória aqui. É utilizada para gravar as configurações do setup. Então, no setup, eu consigo configurar... eu quero que o boot seja realizado sempre primeiro pela USB, depois no drive de CD ou DVD. Tá? Com isso, eu quero dar boot para um pendrive que eu tenho, um bootzinho de Windows. Se não tiver configurado aqui na BIOS, não adianta nada. Tá? Então, pelo setup, eu configuro a BIOS e esse BIOS armazena as informações lá no CMOS. Olha as informações. E o BIOS sempre executa o POST, que é aquele self-test, né? O teste ali para ver se tudo está ok para funcionamento. Tá? Sabendo essa sequência dá para matar algumas questões. Tá? Então, voltando, BIOS, POST, BIOS, POST e CMOS. Né? Na verdade, CMOS armazena informações que eu configurei através da BIOS. Tá? Basicamente isso. Agora, a memória secundária. Na memória secundária, a gente tem as seguintes características. Grande capacidade de armazenamento, ao contrário da memória RAM. Tá? A memória secundária tem terabytes hoje facilmente para armazenar. Depende da tecnologia que eu quero utilizar. O armazenamento é permanente, ou seja, não volátil. Baixa velocidade de transferência, se comparado, obviamente, com memória RAM ou memória cache, né, que é mais rápido ainda. Baixo custo por byte armazenado. Então, na pirâmide, aquela famosa, a gente tem lá a CPU no topo e lá embaixo a memória secundária. Mais lenta, mais barata por byte, armazenamento permanente, tá? E mais em cima daí, então, a gente tem o que? A DRAM. Depois nós temos a SRAM, que é a memória cache. Depois os registradores da própria CPU. E na verdade L1 atua na mesma velocidade do processador. Então está lá junto com os registradores. Discos magnéticos. Tem um falecido disquete. Difícil cobrar em prova, mas quem sabe, né? Mas é importante saber que são discos magnéticos. Tá? Não tem ali, não é leitura ótica, como acontece com CD ou DVD. Não é SSD, tá? Que tem memória flash ali. Então, um disquetezinho aqui nós temos o tamanho de antigos 8 polegadas. Aqui nós temos 5 e 1/4. E aqui nós temos 3,5, 3 polegadas e meia. Temos o disco rígido, que é o exemplo de disco magnético mais conhecido. Esse disco rígido, nós temos um ou mais pratos, ou discos, tanto faz chamar pratos ou discos, com uma cabeça de leitura e gravação para cada face. Então imagine que aqui tem um disquinho, aparece só um, mas ali eu posso ter 2, 3, 4, dependendo da capacidade. O prato pode permitir que eu grave dos dois lados somente de um. Então notem que aqui tem um disquinho brilhando, e a cabeça de leitura e gravação está aqui, mais para baixo, né? Aliás, desculpa, aqui está o braço. Esse braço e na pontinha. Deixa eu ver se eu troco aqui, Aqui na pontinha está a cabeça. Certo? A superfície desse prato é coberta por um material magnético, por isso que eles são chamados de discos magnéticos. E também por isso que não se recomenda utilizar um ímã perto desses discos, né? Possibilitando a leitura e a gravação pelas cabeças. Então tem essa cabeça com esse material que consegue gravar ali os dados que são lidos como zeros e uns depois. Então, na verdade não é 0 e 1, né? Mas são lidos como zeros e uns. Certo? Esse é o HD. O que mais nós temos aqui? O tipo de formatação feita pelo fabricante, que consiste em dividir os discos em trilhas, setores e cilindros,
Tá? Quando a gente fala em trilha, setores e cilindros, a gente vai ver aqui na figura, nós chamamos de geometria do disco. Tá? Tem que dar um formato para esse cara, né? Tem vários discos, eu vou formatar ele como? Como é que os dados vão ser armazenados ali dentro? A cabeça de leitura e gravação vai estar em qual quadradinho e como é que eu vou encontrar esses dados? Tem endereço para isso tudo e tal. Então, nós temos aqui, ó, geometria do disco, separa em trilhas, setores e cilindros. Trilha, tá aqui o desenho, mas eu vou fazer aqui melhor. Ó. Trilha, vou fazer só poucas aqui. Ó. Tira o miolo, que não tem trilha nenhuma aqui. Tá? Tem duas trilhas apenas. Trilha, toda a volta é uma trilha. Aí, se eu dividir dessa forma aqui, ó, cada quadradinho desse, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, esse pintadinho, nós temos um setor. Tá? Então, tenho ali um setor pintado, tem duas trilhas. Cilindro, o que é cilindro? Pense o seguinte, eu tenho 3 discos dentro do meu HD, um em cima do outro. E aquele... aqui, ó, cilindro é um conjunto de trilhas com o mesmo número. Então, eu vou chamar essa trilha de fora. A trilha de fora é a trilha 0 e a trilha de dentro, a trilha toda, não o setor, tá? Então, a trilha de dentro é a trilha 1. Então, se o braço com a cabeça de leitura escrita está em cima da trilha 1, que é a do meio, mais interna, então, e tem 3 discos, então nos 3 discos, na trilha 1, formam um cilindro. Na trilha 0, que é mais de fora, forma outro cilindro. Então, pensa aqui, ó, interno um cilindro, externo um outro cilindro, porque eu estou lidando com a mesma trilha de discos diferentes dentro do mesmo HD. Cilindro é isso, mesma trilha. A trilha é a volta inteira, o nome já fala, né, uma trilha. E o setor é um bloquinho, é um setorzinho ali mesmo, tá? E essa geometria do disco, que então estabelece o cilindro, trilhas e setores, é denominado formatação física, diferente da formatação lógica, que é aquilo que a gente faz no Windows ou Linux, enfim, que é para formatar aquela partição para uso no sistema de arquivos NTFS, ext2, 3, 4, enfim. Tá? Uma coisa é a física, outra coisa é a lógica, que eu digo que tipo de sistema de arquivos eu vou usar ali para depois instalar meu sistema operacional. Certo? Ou não instalar o sistema operacional, só usar isso numa mídia, um pendrive, por exemplo, para saber como o sistema vai gravar as minhas informações e ler dessa mídia. A distribuição lógica em uma face do prato do HD, então, a distribuição lógica em uma face de um prato do HD, por exemplo de um cluster formado por 2 setores. O que eu quero dizer? Quando eu formato logicamente, formatação lógica, digamos que cada setor já tenha vindo com a formatação física, que cada setor possui 512 bytes, que é o mais usado aí, um padrão. Tá, mas eu quero que cada unidade minha, para gravar qualquer arquivo, tenha tamanho 4K bytes. Tá? Ou melhor, 1K byte. Aqui na figura fala que um cluster ocupa 2 setores. Então, na hora de formatar um pendrive, eu quero dizer, olha, eu quero que cada bloquinho, cada unidade minha de alocação tenha 1K byte. Bom, se fisicamente a formatação me diz que cada setor tem 512, então ele vai ter que juntar 2 setores. Ó. Aqui tem um e aqui tem outro. Com essa setinha de cluster aqui. Ó. Então, formou um cluster de 1K byte. Então, logicamente, o sistema vai dizer, olha, esses 2 setores, na verdade, eu estou vendo só como uma unidade. Então, logicamente eu vejo 1K byte. Se eu vou armazenar um arquivo de 100 bytes, ele vai alocar um cluster de 1K byte para 100 bytes. Ah, mas eu estou usando menos de um setor. Não interessa, porque na formatação lógica, eu defini que o cluster, ou a unidade de alocação, tem 1K. Tá? Não interessa que o setor tem 512 bytes. Azar o meu, né? Vou perder um espaço ali, não tem problema.
É assim que funciona, certo? Então vamos lá. Se um arquivo possuir um tamanho maior do que um cluster, ele será distribuído em tantos clusters quanto for necessários. Então, eu defini, tá? Então lá, o setor, 512 bytes. O cluster, eu defini 1 KB. Um arquivo que eu quero gravar tem 1K é 1024 bytes, tá? O meu arquivo tem 1200 bytes. Então ele vai usar o quê? 2 clusters. Ah, mas 2 clusters vai dar 2048 bytes. Tudo bem. Vai ficar um pedaço perdido, entre aspas, de que tamanho? É 848, ó, diminui 248 por 1200. Tá? Vai estar 848 bytes não utilizados lá no final do meu cluster. Ó, um cluster não poderá armazenar mais do que um arquivo. Tá? Então, meu cluster, de novo, tem 1K. Aí eu abri o Notepad e botei oi, 2 bytes. E armazenei. Ele vai alocar um cluster inteiro. Se eu abrir esse arquivo oi e digitar vírgula, tudo bem, então o tamanho do arquivo naquele cluster vai aumentar. Oi, vírgula, tudo bem. Né? Tantos bytes. E vai consumir aquele pedacinho que não tinha utilizado antes. E se eu escrever um monte e ultrapassar 1K, vai ter que alocar outro cluster. Quem faz isso é o sistema de arquivos, ele que se vire, tá? Mas é bom entender isso tudo. Caso o tamanho do arquivo não seja um múltiplo exato do tamanho do cluster, haverá um desperdício no último cluster, que eu acabei de comentar, que a gente chama de slack space. Slack space é o seguinte. Slack space, o cluster está aqui, ó. Tem um cluster de 1K, tem um cluster de 1K, tem outro cluster. Beleza. Aí eu escrevi oi. Ocupou só 2 bytes. Tá? Todo o resto aqui, ó, esses pontinhos, estão na slack space. Porque nenhum arquivo pode usar esse espaço. Tá? E tem alguma coisa perdida ali. Por exemplo, se um dia eu escrevi alguma coisa nesse cluster e apaguei, mandei para lixeira, aquela coisa toda que a gente pensa que exclui de verdade e não exclui, então pode ter alguns fragmentos de arquivos antigos aqui nesse slack space. Tá? Agora, se eu encher de coisa aqui, ó, se eu continuar continuar escrevendo até o final, aqui tudo em amarelo, bom, aí vai... Se eu escrever exatamente 1024 bytes num arquivo de texto, vai ocupar tudo, não vai ficar um bytezinho no slack space, não vai ter slack space nenhum. Tá? Mas o mais comum é ter muito slack space. E é importante também, algumas questões de concurso trazem as partes de um HD, que é o prato, já foi comentado antes, que pode ter duas faces ou não, né? Pode escrever dos dois lados ou não. Então, vou botar uma interrogação aqui. A cabeça de leitura já foi comentado, né? Que é aquela... Então, tem um braço lá com a cabeça de leitura aqui na ponta, com aqueles componentes magnéticos, né? Conector de força. Então, tem um motorzinho ali para fazer funcionar. E uma porta, seja IDE ou SATA, por exemplo. Pode ter algumas outras portas no futuro aí, mas as mais conhecidas IDE ou SATA. Certo? Então, a gente mata aí essa parte. Também é importante o tempo de acesso. O que é tempo de acesso? O tempo de acesso é entre o início e o fim de uma leitura ou gravação de dados. Leitura barra escrita. Tá? Então nós temos o tempo de interpretação do comando. Tá? O que é a interpretação do comando? Olha, eu quero gravar esses dados lá nesse pendrive. Então esse tempo, ou no HD, né? Disco magnético, esqueça o pendrive que eu falei. Vou gravar lá no HD mesmo. Tá? Então esse tempo de interpretação tem que ser computado. Tempo de busca, ou seek. Seek é busca, né? Então vai ter o endereço, olha,
Ou quero leitura, por exemplo, tem que ler lá na posição 5000 daquele HD, tá? Aí vai ter que ter um controle do movimento mecânico daquele braço, que tem lá a cabeça de leitura e gravação na ponta. Então vai ter que movimentar para a trilha correta, tá? Porque a trilhazinha, para chegar nos 5000, tá nessa trilha aqui, ó. E o disco, ele tá girando. Então 5000 tá naquela trilha, mas não sei em que momento tá, no momento que o braço chega lá, tá? Então o SIC é esse, vai movimentar o braço até a trilha onde o endereço 5000 se encontra. Só isso. Depois tem um tempo de latência aqui, ó. Latência é o tempo que leva para chegar na posição, porque olha, a posição 5000 por acaso tá aqui, ó, nesse momento que está girando. E a cabeça de leitura e gravação se posicionou aqui, tá? Então tem que esperar aquele, deixa eu botar esse amarelinho aqui, ó. Tem que esperar ele girar e chegar na posição aqui da cabeça de leitura e gravação, onde está o xizinho. Tá? Então, essa é a latência. Tudo que é latência é o tempo de espera. Como tem na memória RAM, o tempo de espera. Só que lá a memória RAM não tem um braço para se mexer, né? E chegar na posição. Tá? Porque lá é acesso randômico, tudo. Aqui, eu tenho que posicionar ali na trilha correta e esperar chegar até mim. Isso é latência. Tá? O SIC, o tempo da busca, ó, posição 5000, vai lá. É o tempo da busca, vai na trilha correta. E a latência tem que esperar, né? A não ser que coloque ali, naquele momento está passando por mim, mas é muita sorte. Mas alguma fraçãozinha de tempo vai esperar igual. E o tempo de transferência do dado. Olha, está na posição certa, já chegou na posição da cabeça de leitura e gravação. Tem um tempo que os bitzinhos vão ser lidos e vão chegar lá na memória e vai ser lida pelo processador. Então tudo isso aqui esse somatório é o tempo de acesso, tá? Tanto para leitura como para gravação. Beleza? Beleza. Agora discos óticos, ou ópticos, pode ser também. Basicamente, a leitura ótica, nós temos CD, DVD e Blu-ray. Para questões de concurso, o máximo que eu vejo assim é que o CD pode ser de 700 MB, tá? Uma única trilha em espiral, então tem começa aqui e vai indo para fora. O DVD tem de camada simples ou camada dupla, de 4.7 ou 9.4 GB, e o Blu-ray de camada simples ou dupla, de 25 ou 50 GB. Lembrando mais ou menos esses dados, está ok para uma prova de concurso público, não vai além disso. Pelo menos é o que eu tenho reparado nas questões há um bom tempo. Memória flash, a gente já deu uma comentada boa. É o tipo de dispositivo de armazenamento não volátil. A gente já viu que evoluiu da EEPROM, que está aqui, ó. Evoluiu da EEPROM. Embora seja esse ROM no final de Read Only Memory, já não é mais Read Only Memory há um bom tempo, permitindo que múltiplos endereços sejam apagados ou escritos numa só operação. Então, não é byte a byte, eu posso pegar um bloco inteiro lá, opa, exclui isso aqui e coloca tal coisa em cima. Tá? Isso é importante, já vi questões cobrando esse tipo de situação. Comumente é usada em cartões de memória, pendrives, SSD, MP3 players e por aí vai. Memória interna de celular e outros dispositivos móveis. Oferece um tempo de acesso rápido. Então, obviamente que SSD é muito mais rápido que HD, bem mais rápido. E, embora não tão rápido quanto a memória volátil, DRAM. Tá? Não dá para comparar memória secundária com memória primária. A primária é bem mais rápida, tá? Já está mais próximo do processador e obviamente que é mais rápido. Oferece melhor resistência do que discos rígidos, até mesmo a quedas, porque o disco rígido é mecânico. Se tiver uma queda, o braço ali pode entortar, já não funciona direito, tem um motorzinho que pode danificar. Já a memória flash não.
Tá? A gente vai ver uma figurinha daqui a pouco, ou quem já viu um pendrive aberto, um SSD aberto. Limitação: possui um número finito de modificações de escrita e exclusão. É claro que esse número finito não é uma coisa muito pequena, senão as pessoas não poderiam ficar anos com um dispositivo de armazenamento desse tipo. Mas tem esse número finito. O HD não tem esse número finito, teoricamente, mas com o tempo de uso, a parte mecânica pode falhar e também vai complicar, né? Aqui uma figurinha bacana do SSD. Então notem que tem uma cachezinha, tem aqui flash memory do tipo NAND, né, não AND, controlador aqui, tá? Aqui tem esse modelo, é resistente ao choque de tanto por tanto, não vem ao caso aqui, tá? Não tem partes móveis, bem destacado. Por isso que é mais resistente. Até eu posso pegar um notebook com ele funcionando, com HD, se eu mexer muito rápido, ele vai dar uma travada ali, para carregar o Windows, por exemplo. Tem vídeos no YouTube. E SSD não, eu posso inicializar ali o Windows e ficar mexendo e tudo certo. Porque não tem essa parte móvel ali do disco girando e o braço, né, de leitura, com a cabeça de leitura e gravação. Então SSD não tem partes móveis. É construído em torno de um circuito integrado semicondutor, o qual é responsável pelo armazenamento. Então olha aqui o circuitinho bonitinho, cheio de componentes, tá? Redução de vibrações, como a gente já comentou. Tempo de acesso reduzido à memória flash. Tá? A memória flash vai direto ao ponto, sem ter que ter aquele tempo de SIC, né, de busca e de latência, né, que o disco está girando, porque não tem isso. Vai direto do endereço 5000, endereço 5000, o tempo de chegar lá só. Tá? Então notem que é bem mais rápido. Mais resistente que os HDs comuns, já falamos um pouco. Baixo consumo de energia. Até porque essa parte mecânica consome um pouco de energia a mais, né? Então, SSD é mais recomendado. E aí algumas tecnologias que a gente vê por aí. Primeiro, NVMe, Non-Volatile Memory Express. Isso aqui, para não ter confusão, ele refere-se ao software instalado no SSD. Não a forma como ele foi construído. Tá? Ele otimiza apenas o caminho entre o comando e o acesso à leitura escrita. Cuidado para não confundir aqui, pessoal. NVMe é o software, não é a parte física, não é uma tecnologia, é um software. Tá? Posso usar NVMe com SATA? Posso, mas o mais comum é usar com a tecnologia M2. Mas existem, pode procurar aí na internet para comprar, com SATA, posso, mas é mais coerente com o M2, que ele é mais rápido. O M2 é uma conexão interna que se aplica a diferentes tipos de placas adicionais, como Wi-Fi, Bluetooth, navegação por satélite e por aí vai. Então notem, M2 a gente compara com SATA. NVMe, não, é um software. Tá? Tem pegadinha já sendo cobrada por banca. Cuidado, isso é importante. Eu procuro trazer o que é importante para cá, né? Que eu vou pescando. Tem o basicão que cai direto e tem coisas novas que vão surgindo. Eu procuro trazer tudo aquilo que cai nas provas de concurso. O outro termo interessante assim é o SSHD, Solid State Disk, só que no meio tem um H de hybrid. Tá? Então é híbrido, vai misturar algumas coisas de SSD com HD. Vai ter um pouco de cada. E o que é o SSHD? Bom, ele combina aqui o SSD, que tem memória flash, com a tecnologia de HD, que é mecânico. Resumindo, mistura, tem um pouco de flash com um pouco de mecânico. Tá? Então ali dentro da caixinha vai ter um pedaço de cada. Basicamente isso. O objetivo, aliar um pouco da velocidade do SSD, que a gente sabe que ele é melhor na velocidade, mas a gente sabe que o HD armazena mais, porque é mais barato. Tá? A gente não tem muito dinheiro para comprar SSD, a tecnologia está cara ainda. Então é bom armazenar no HD, mais espaço, mas eu gosto da velocidade do SSD. O que eu faço? Uma solução híbrida. Então, ele age como uma unidade de armazenamento temporário
para os dados armazenados no HD, tá? Melhorando o desempenho global por meio da permanência de cópias dos dados no SSD. Então, é como se fosse o seguinte, tem a memória cache, que é aquilo que é usado com mais frequência da memória RAM, e no SSHD eu tenho HD para armazenar, e tudo aquilo que eu acesso muito frequentemente, uma cópia daquilo é colocado no SSD. Então é isso, tá? Mistura, continua armazenando muito, mas digamos que eu acesso 10% dos dados muito seguido. Então, esse 10% vai ter uma cópia no pedacinho SSD desse meu híbrido. Certo, pessoal? Bastante conteúdo aí para a gente refletir da hierarquia de memória. A gente termina a aula por aqui. Muito obrigado. E se vocês tiverem dúvidas, só me procurar lá no fórum do Estratégia. Um grande abraço e até mais!